O milagre que mudou a vida de Diego, quando a fé venceu a acondroplasia. Diego tinha apenas 23 anos, mas já carregava nas costas um peso que muitos não conseguiriam suportar. Desde que nasceu, os médicos diagnosticaram nele a acondroplasia, uma forma de nanismo que afeta o desenvolvimento dos ossos, causando dores constantes, limitações físicas e, pior que tudo, o preconceito cruel de um mundo que não sabe lidar com a diferença. Com apenas 1,20 metros de altura, Diego enfrentava olhares de pena, risadas nas ruas e portas fechadas no mercado de trabalho. Você não serve para isso, isso não é lugar para pessoas como você. Eram frases que ele ouvia desde criança e que, aos poucos, foram minando sua autoestima. Mas o pior não era a altura. Era a dor. A coluna de Diego, deformada pela doença, lhe causava crises de ciática tão intensas que, algumas noites, ele não conseguia nem se levantar da cama. Os médicos falavam em cirurgias de alto risco, remédios para o resto da vida e uma frase que o marcaria: você vai ter que aprender a conviver com isso. Para um jovem cheio de sonhos, ele queria ser mecânico, ter sua própria oficina, casar, ter filhos. Aquilo soava como uma sentença. Até que, numa tarde de dezembro, tudo mudou. Diego morava com a mãe, Dona Maria, uma mulher de fé simples mas inabalável. Ela sempre orava por ele, mas Diego, amargurado, havia se afastado de Deus. Se ele existe, por que me fez assim? Questionava. Mas Dona Maria não desistia. Um dia, depois de mais uma crise de dor que deixou Diego acamado por 3 dias, ela chegou em casa com um folheto na mão: Campanha dos Impossíveis, Igreja Universal do Reino de Deus. Deus faz o que o homem não pode. Filho, vamos só uma vez. Não custa nada tentar, disse ela, com os olhos cheios de lágrimas. Diego, mais por cansaço do que por fé, aceitou. Não tinha mais nada a perder. Quando entrou na Igreja Universal pela primeira vez, Diego sentiu algo diferente. Não era apenas o ambiente acolhedor, as pessoas sorrindo, os louvores que pareciam tocar a alma. Era a autoridade com que o pastor falava. Naquele dia, o tema era a fé que move montanhas, e o pastor, com voz firme, declarou: Deus não faz acepção de pessoas. Se você crer, Ele vai te curar, vai te libertar, vai te prosperar. Diego, no fundo do salão, cruzou os braços, cético. Mas quando o pastor chamou os que precisavam de um milagre para se levantarem, algo dentro dele pulsou. Dona Maria puxou seu braço. Vai, meu filho. Jesus está te chamando. Com as pernas trêmulas, Diego se levantou. E quando o pastor impôs as mãos sobre sua cabeça e começou a orar com autoridade, algo inexplicável aconteceu: uma corrente elétrica pareceu percorrer seu corpo. Ele sentiu as lágrimas escorrerem sem controle. Senhor, se o Senhor existe, me cura. Não aguento mais, clamou em silêncio. O pastor, então, ungiu sua testa com óleo e declarou: em nome de Jesus, eu quebro essa maldição sobre a sua vida. Seus ossos serão restaurados, sua coluna será endireitada, e você vai correr, pular, viver sem dor. Diego saiu da igreja naquela noite com uma estranha paz no coração. Mas a batalha estava só começando. Nos dias seguintes, Diego voltou à igreja todos os dias. Participou da corrente de oração das 12 horas, onde dezenas de pessoas se uniam em clamor por milagres. Ouviu testemunhos de curas no altar que o deixavam arrepiado. Um homem que recuperou a visão, uma mulher libertada de um câncer terminal, um jovem que saiu das drogas após uma fogueira santa de libertação. Se Deus fez por eles, pode fazer por mim, pensava. O pastor o desafiou: fé sem obras é morta. Você quer o milagre? Então mostre a Deus que você crê de verdade. Diego começou a participar das campanhas de fé, trazendo seu dízimo e ofertas mesmo com o pouco que tinha. Se Deus é dono do ouro e da prata, Ele vai me abençoar, repetia para si mesmo. Mas a dor persistia. Até que, numa vigília de oração, uma noite inteira de clamor, jejum e luta espiritual, algo sobrenatural aconteceu. Era quase 3 horas da manhã quando o pastor chamou todos os que precisavam de cura para o altar. Diego, apoiado em sua bengala, foi um dos primeiros. O pastor orou com unção, e de repente, Diego sentiu como se mãos invisíveis o segurassem pelas costas. Uma dor aguda percorreu sua coluna, como se algo estivesse se ajustando. Ele gritou, não de dor, mas de surpresa. Irmãos, olhem!
Alguém gritou. Diego estava de pé, sem a bengala. E, pela primeira vez em anos, sem dor. O pastor, emocionado, pediu que lhe desse alguns passos. Diego, tremendo, obedeceu. 1 passo. 2. 3. Depois, sem pensar, ele pulou. A igreja explodiu em glórias a Deus. Dona Maria chorava sem parar, de joelhos. Meu filho está curado. Meu filho está curado. Ela gritava. Os médicos, depois de exames e mais exames, não tinham explicação. Sua coluna, antes curvada, estava alinhada. Os ossos, antes frágeis, mostravam sinais de regeneração. Isso não tem explicação científica, disse um deles. Mas Diego sabia a explicação, era Deus. Hoje, 2 anos depois, Diego não é mais o mesmo. Ele abriu sua oficina mecânica, justamente como sonhava. Casou-se com Ana, uma jovem que conheceu na igreja e que nunca ouviu pela altura, mas pelo coração. E toda semana, ele está lá, no altar da Universal, dando seu testemunho para encorajar outros que, como ele, pensavam que não havia saída. Muitas pessoas me perguntam, Diego, como você conseguiu? Eu respondo, não fui eu. Foi Deus. Mas eu tive que fazer a minha parte. Tive que crer quando tudo dizia que era impossível. Tive que persistir quando a dor falava mais alto. Tive que entregar meu pouco nas mãos dele para receber o muito que ele tinha para mim. Sua lição de vida é simples, mas poderosa. Deus não olha para o que você é, mas para o que você pode ser pela fé. O milagre não vem para quem só deseja, mas para quem age na fé. Se você está lendo isso hoje e acha que seu problema não tem solução, vá até uma igreja universal. Entre na corrente de oração. Participe das campanhas. Dê o seu dízimo com alegria. Jejué. Ore de madrugada. Deus não falha. Ele só espera que você dê o primeiro passo. E Diego sabe muito bem disso. Porque ele deu esse passo. E hoje, ele corre. Diego não corre apenas por correr. Ele corre porque cada passo é uma vitória, cada movimento é um milagre vivo. Os médicos tinham dito que ele nunca mais andaria sem muletas, que a lesão na medula era irreversível, que a dor seria sua companheira para sempre. Mas Deus tinha outros planos. Foi numa noite de quarta-feira, na corrente de oração, que tudo mudou. Ele já tinha ido à igreja muitas vezes, mas naquela noite algo era diferente. O pastor falou sobre a mulher do fluxo de sangue, que só tocou na orla das vestes de Jesus e foi curada. A fé não precisa de explicação, precisa de ação, disse o pastor. Diego sentiu aquelas palavras como um fogo no peito. Quando o pastor chamou os que precisavam de um milagre para virem à frente, Diego não hesitou. Com as muletas, arrastando as pernas ainda fracas, ele se levantou. Os irmãos o apoiaram, mas foi a fé que o sustentou. Enquanto o pastor orava, Diego sentiu um calor estranho percorrer suas pernas, como se algo dentro dele estivesse sendo refeito. De repente, uma força invisível o fez soltar as muletas. Primeiro, um passo trêmulo. Depois, outro. E outro. Até que, sem perceber, estava andando sozinho. A igreja explodiu em glórias a Deus. Choro, risos, pessoas correndo para abraçá-lo. Mas Diego só tinha olhos para um, Jesus. Ele caiu de joelhos, não por fraqueza, mas por gratidão. Senhor, eu não merecia, mas o Senhor me deu, chorava. Hoje, Diego não só anda como corre. Corre para trabalhar, corre para servir na igreja, corre para ajudar outros que, como ele, precisam de um milagre. Ele se tornou um obreiro, testemunhando em cada reunião que Deus não muda, que ele ainda faz o impossível. Sua mãe, que antes vivia angustiada, agora sorria ao vê-lo brincar com os sobrinhos, subir escadas, viver sem limites. Meu filho era um homem quebrado. Hoje, é um homem de fé, diz ela, com os olhos brilhando. Diego aprendeu que o milagre não é só a cura física. É a transformação do coração, da mente, da vida. É a certeza de que, quando Deus toca, nada fica igual. E ele não se cansa de repetir, se Deus fez por mim, ele pode fazer por você. Não importa o que os médicos falem, não importa o que os outros digam.
Se você crer e agir, o seu milagre tem endereço certo, na Igreja Universal, nos pés de Jesus. Porque Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. E Diego é a prova viva disso. A notícia do milagre de Diego se espalhou como fogo na palha. Primeiro entre os irmãos da CCB, depois pela vizinhança, até chegar aos ouvidos daqueles que, como ele, haviam perdido a esperança. Muitos o procuravam depois das reuniões, com lágrimas nos olhos, contando suas próprias dores. Alguns, com doenças que os médicos chamavam de incuráveis. Outros, com corações partidos por traições, vícios ou perdas. Diego os ouvia, colocava a mão no ombro deles e dizia com firmeza: se eu estive ali, no fundo do poço, e Deus me tirou, Ele pode fazer o mesmo por você. Mas tem que crer de verdade. Não é só vir à igreja, é entregar tudo nas mãos dele. Foi assim com a Dona Maria, uma senhora de 68 anos que chegava à igreja arrastando os pés, o corpo curvado pela artrite severa. Os médicos disseram que ela nunca mais andaria sem dor, que suas juntas estavam destruídas. Mas ela ouviu o testemunho de Diego e algo dentro dela acendeu. Se aquele moço, que nem os médicos queriam mais ver, está aí pulando, eu também vou receber meu milagre, ela jurou. Começou a frequentar as reuniões da campanha da fé, mesmo com a dor latejando a cada passo. Orava, jejuava, e todas as noites, antes de dormir, repetia: Senhor, se o Senhor curou Diego, o Senhor pode me curar. Até que, numa sexta-feira à noite, durante a corrente de oração, algo aconteceu. Enquanto o pastor orava pelos enfermos, Dona Maria sentiu um calor intenso percorrer seu corpo, como se mãos invisíveis estivessem desatando cada nó de dor. Ela abriu os olhos, assustada, e tentou se levantar. Os irmãos ao lado a seguraram, temendo que caísse. Mas ela insistiu: me soltem. Eu tô sentindo diferente. E, aos poucos, foi se erguendo. Primeiro com ajuda, depois sozinha. Os joelhos não doíam mais. As mãos, antes retorcidas, se moviam livremente. Ela começou a chorar, a dançar, a louvar a Deus em voz alta. Eu tô curada. Eu tô curada, gritava, enquanto as lágrimas escorriam pelo rosto enrugado. Diego, que estava ali na reunião, correu para abraçá-la. Eu não falei, Dona Maria? Deus não faz acepção de pessoas. O que Ele fez por mim, Ele faz por você. E ali, diante de todos, os dois se abraçaram, chorando, enquanto a igreja inteira explodia em louvor. Mais uma vida transformada. Mais um impossível tornado possível. Mas os milagres não pararam por aí. O jovem Lucas, viciado em drogas há mais de 10 anos, ouvirá falar de Diego por um primo. Chegou à igreja sujo, tremendo, com os olhos fundos e o cheiro de crack ainda no corpo. Não conseguia nem ficar em pé direito durante a reunião. Mas quando o pastor fez o apelo, algo dentro dele quebrou. Ele caiu de joelhos, chorando como uma criança, pedindo a Deus uma chance. Os obreiros o cercaram, oraram por ele, e dali em diante, Lucas não faltou a nenhuma reunião. As crises de abstinência eram fortes, mas ele se apegava às palavras de Diego: Deus não nos livra só do que a gente vê, Ele nos livra do que a gente não vê também. 3 meses depois, Lucas estava batizado, trabalhando como servente de pedreiro e, pela primeira vez em anos, olhando nos olhos da mãe sem vergonha. Eu era um morto-vivo, ele testemunhava. Mas aqui, eu nasci de novo. Sua mãe, que já havia enterrado o filho na mente, agora o via todos os domingos, de Bíblia na mão, cantando os hinos com voz firme. E assim, a cada semana, novas histórias surgiam. O casal que estava prestes a se separar e reconciliou na corrente do amor. A moça que descobriu um câncer em estágio avançado e, após a unção com óleo, recebeu o diagnóstico de remissão total. O homem que, após anos desempregado, recebeu uma proposta de trabalho no mesmo dia em que fez sua oferta de fé. Diego olhava tudo aquilo e sentia o coração transbordar. Não era mais o homem que entrará naquela igreja arrastando os pés, cheio de ódio e revolta. Agora, ele era um instrumento nas mãos de Deus. Todos os dias, antes de sair para o trabalho, ele passava na CCB, mesmo que fosse só para varrer o chão ou organizar as cadeiras. Eu não tenho vergonha de servir, dizia. Se Jesus lavou os pés dos discípulos, quem sou eu para me achar melhor?
E quando alguém lhe perguntava como tinha tanta certeza de que Deus ouvia suas orações, ele respondia com um sorriso: porque eu já estive do outro lado. Eu já fui a resposta de oração de alguém. Hoje, eu oro por quem ainda está perdido, porque eu sei que Deus não desiste de ninguém. Ele só espera que a gente dê o primeiro passo. Porque na CCB, os milagres não são lendas. São realidades. São vidas ressuscitadas, sonhos restaurados, famílias reunidas. É o poder de Deus agindo onde o homem diz que não há mais jeito. E Diego, com sua bengala agora pendurada na parede como um troféu da vitória de Deus, segue firme, levando esperança a quem ainda não conhece o tamanho do amor do Pai. Porque, no fim das contas, o maior milagre não é andar, não é sarar. É saber que, não importa quão fundo a gente tenha caído, Deus sempre estende a mão. E quando a gente a segura, tudo muda. Tudo. Diego não guardou seu milagre só para si. Toda semana, ele estava lá na CCB, não apenas como um testemunho vivo, mas como alguém que agora estendia a mão para outros que chegavam arrastando suas próprias dores. Havia um jovem, o Lucas, que entrou pela primeira vez na igreja arrastando os pés, o olhar vazio, as mãos marcadas por cicatrizes que contavam uma história de lutas e derrotas. Ele tinha ouvido falar de um homem que, depois de anos em uma cadeira de rodas, voltará a andar. Se Deus fez por ele, quem sabe não faz por mim? Pensou, sem muita esperança, mas com um último fio de fé. Diego o viu logo que entrou. Reconheceu aquele olhar, o mesmo que ele próprio tivera anos antes, quando achava que não havia mais saída. Aproximou-se devagar, sem pressa, e sentou-se ao lado dele no banco. Não falou de milagres logo de cara. Falou de futebol, do calorão de São Paulo, daquela música que o coral estava ensaiando e que, sem querer, fazia até o mais duro dos corações se emocionar. Só quando Lucas relaxou um pouco, Diego contou sua história. Não como um herói, mas como alguém que também já tinha pensado em desistir. Eu também achei que Deus tinha me esquecido, disse Diego, apontando para a bengala pendurada na parede. Mas ele só estava esperando eu parar de correr dele. Quando eu parei, quando eu deixei ele me segurar, tudo mudou. Não foi do dia para a noite, não. Teve dor, teve luta, teve noites que eu chorei pedindo força. Mas hoje eu tô aqui. E não tô aqui por mim. Tô aqui por causa dele. Lucas ouviu em silêncio, os dedos tremendo levemente. Ele não contou na hora, mas carregava um peso que parecia maior que ele, uma dependência que o estava destruindo, uma família que já tinha perdido as esperanças, uma promessa que fizera a si mesmo de que aquela seria sua última chance. Quando o culto terminou e o apelo foi feito, Diego não o pressionou. Só colocou a mão no ombro dele e sussurrou: Vem, irmão. Só dá o primeiro passo. O resto, Deus faz. E Lucas deu. Tremendo, com lágrimas escorrendo, ele se levantou e foi até a frente. Não houve fogos nem aplausos. Só o silêncio respeitoso de quem sabe que ali, naquele momento, uma vida estava sendo colocada nas mãos de Deus. E algo dentro de Lucas quebrou, não de dor, mas de alívio. Como se, depois de anos carregando sozinho um fardo impossível, finalmente alguém mais forte que lhe tivesse dito: deixa comigo. Nos dias que seguiram, não foi fácil. Lucas ainda tropeçava, ainda tinha dias que a batalha parecia perdida. Mas agora ele não estava sozinho. Diego estava lá, os irmãos da igreja estavam lá, orando, ligando, visitando. E, aos poucos, as cicatrizes começaram a sarar. Não todas de uma vez, não da maneira que ele imaginava, mas saravam. A família, que já tinha se afastado, começou a notar a diferença. A mãe, que há meses não sorria, um dia o abraçou e sussurrou: meu filho voltou. Um ano depois, foi Lucas quem segurou a mão de outro alguém que chegou quebrado na porta da CCB. E assim, como uma corrente que não se quebra, o milagre continuou. Porque na Congrega Cristã no Brasil, não é sobre um homem, não é sobre um pastor, não é sobre quem está no púlpito. É sobre um Deus que não desiste, que vê além das nossas falhas e que, quando a gente menos espera, transforma nossa dor em testemunho, nosso desespero em esperança e nossa derrota em vitória. Diego ainda olha para a bengala na parede de vez em quando. Não com saudade da dor, mas com gratidão. Porque ela não é só um pedaço de madeira. É a prova de que, quando Deus escreve uma história, ele não deixa nada pela metade.
E que, não importa quão escuro esteja o caminho, a luz sempre chega. Sempre. Na mesma semana em que Diego pendurava sua bengala na parede como um troféu da fé, uma mulher chamada Marisa entrou pela primeira vez na CCB. Ela vinha arrastando uma dor que ninguém via, mas que a consumia por dentro. Há 3 anos, os médicos tinham dito que ela nunca mais teria filhos. Seu útero não responde mais, disseram com frialdade, enquanto ela segurava o papel do diagnóstico com as mãos trêmulas. Marisa guardou aquele papel em uma gaveta, mas a palavra impossível ficou gravada em seu coração como uma sentença. Ela chegou à igreja quase por acidente. Uma vizinha, que havia visto sua transformação depois de começar a frequentar os cultos, insistiu: "Vem só uma vez, Marisa. Não custa nada ouvir." E ela foi. Não por fé, mas por desespero. Sentou-se nos fundos, com os braços cruzados, como se quisesse se proteger de mais uma decepção. Mas quando o coro começou a cantar Deus é fiel, ele não muda, algo dentro dela estremeceu. Não foram palavras bonitas que a tocaram, mas a certeza no olhar daqueles que cantavam, gente comum, como ela, que tinha histórias de lutas e vitórias para contar. No final do culto, uma irmã se aproximou com um sorriso tão genuíno que Marisa não conseguiu evitar, as lágrimas vieram sem permissão. "Eu não consigo ter filhos", ela confessou entre soluços. A irmã não ofereceu soluções mágicas, nem promessas vazias. Apenas segurou suas mãos e disse: "Deus conhece a sua dor. E Ele não se esquece das suas filhas." Aquelas palavras simples foram como bálsamo em uma ferida aberta. Marisa começou a frequentar os cultos com mais assiduidade. Não porque acreditasse que tudo mudaria da noite para o dia, mas porque, pela primeira vez em anos, sentia que não estava sozinha. Os irmãos oravam por ela, não com frases decoradas, mas com lágrimas e fé sincera. Um dia, após um culto de oração, a irmã que a havia consolado no primeiro dia lhe entregou um versículo escrito à mão: "Porque para Deus nada é impossível." Lucas 1h37. Marisa guardou aquele papel no bolso, bem perto do coração. 6 meses depois, Marisa sentou-se na sala do médico com as mãos geladas. O exame que ela fizera por rotina, sem muita esperança, mostrava algo que os médicos chamavam de inexplicável. Seu útero, antes considerado inativo, agora abrigava uma pequena vida. O médico, incrédulo, repetiu o exame 3 vezes. "Isso não tem explicação médica", ele admitiu, olhando para ela com um misto de espanto e respeito. Marisa sorriu. Ela sabia muito bem quem era o autor daquele milagre. Quando ela voltou à CCB no domingo seguinte, não precisou dizer nada. Seu rosto brilhava de uma maneira que só quem carrega um milagre no ventre pode entender. As irmãs a abraçaram chorando, os irmãos deram glórias a Deus em voz alta, e até as crianças, sem entender direito, sentiram que algo grandioso havia acontecido. Naquele dia, Marisa subiu ao púlpito não para pregar, mas para agradecer. Com a voz embargada, ela contou sua história, a dor, a decepção, a fé que nasceu devagar e o Deus que agiu no tempo certo. Hoje, o pequeno Miguel, com seus olhinhos vivos e risada fácil, corre pelos corredores da CCB enquanto Marisa, com ele no colo, conta para quem quiser ouvir como Deus transformou seu "há nunca" em "há agora." Ela não esconde as cicatrizes da jornada, as noites de choro, os momentos de dúvida, porque sabe que é justamente nas fraquezas que a força de Deus se revela. E assim, como Diego e Lucas antes dela, Marisa se tornou mais um elo naquela corrente de milagres que não para de crescer. Porque na Congrega Cristã no Brasil, as histórias não são sobre heróis, mas sobre um Deus que escolhe os quebrantados para mostrar seu poder. Não é sobre quem merece, mas sobre quem se rende. Não é sobre o tamanho da fé, mas sobre aquele em quem a fé é depositada. E a corrente continua. Sempre continua. O "há agora" em que mudou tudo. Miguel completou 3 anos no último domingo, e o auditório inteiro cantou glória a Deus quando ele, com suas perninhas ainda um pouco trêmulas, subiu ao púlpito para entregar um desenho à irmã que orou por ele desde o ventre. "Para tia Clara, porque Deus ouviu você", escreveu Marisa no verso, com letras tremidas. O médico tinha dito que ele não sobreviveria à gestação. Que, se nascesse, seria sem vida. Que, se respirasse, nunca andaria. Mas ali estava ele, correndo para os braços do Pai, que o ergueu como um troféu vivo da misericórdia. A corrente não parou em Miguel. Naquela mesma semana,
uma jovem mãe chamada Ana, que há meses ouvia que seu filho, Davi, jamais sairia da UTI neonatal, tocou o ombro de Marisa após o culto. Vi você chorar aqui há um ano, segurando uma ultrassom manchada de lágrimas. Hoje, segurei a mão do meu filho pela primeira vez. Me ensine a crer como você. Marisa não teve palavras. Apenas abraçou Ana e sussurrou: não foi eu. Foi ele. A reflexão que fica é que os milagres não são pontuações finais, mas vírgulas numa história que Deus ainda escreve. As cicatrizes de Marisa, as estrias da barriga que carregou Miguel contra todas as probabilidades, as olheiras das noites em claro, não são marcas de derrota, mas mapas de uma jornada onde a fé foi tecida com fios de dúvida, sim, mas também com nós de rendição. Deus não nos pede que entendamos, ela costuma dizer, mas que confiemos. E às vezes, confiar é só respirar e repetir: mesmo assim, Senhor. A lição é simples, mas cortante. A corrente de milagres não depende da nossa força, mas da nossa entrega. Não é feita de heróis, mas de pessoas comuns que, no fundo do poço, escolhem olhar para cima. Diego, Lucas, Marisa, Ana. Nomes diferentes, mesma história. Um Deus que se deleita em transformar cinzas em beleza, nuncas em agoras, e corações quebrados em vasos que transbordam sua glória. E a corrente continua. Sempre continua. Porque onde há um quebrantado que se rende, Deus encontra espaço para fazer o impossível. E o impossível, afinal, é sua especialidade.